o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Caríssimos amigos, muito boa noite para todos. As nossas primeiras palavras são sempre de profunda gratidão e alegria, né, pela oportunidade da convivência fraterna na Casa Espírita, né, e do estudo dessa doutrina fantástica que é a doutrina dos Espíritos, né, junto, logicamente, a queridos amigos e irmãos dessa casa querida que é o Grupo Espírita Amadeu Ferrer. Mais uma vez, junto a todos vocês, a minha gratidão, né, e a felicidade de estarmos juntos novamente. O nosso estudo dessa noite está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, itens 8 a 10. Né? É a instrução dos Espíritos. São 3 comunicações, né, maravilhosas do Espírito Lázaro, Fenelon e Sanson, né, que trata, né, da lei do amor. Mas para iniciarmos, né, o nosso estudo, vamos fazer então a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, as nossas primeiras palavras, Mestre, são sempre de agradecimento por mais essa oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos na Casa Espírita junto de queridos amigos, para podermos, né, estudar um pouco mais dos teus ensinos através da doutrina fantástica que é a doutrina espírita. Abençoa-nos, reforça-nos, Mestre, para que possamos realmente buscar na lição essas informações preciosas para todos nós, para que com elas possamos enriquecer ainda mais as nossas mentes, reforçar os nossos corações, para continuarmos a nossa jornada buscando a nossa renovação espiritual. Que possamos gerar boas energias, para que, em primeiro lugar, nos envolvamos nela, Mestre, porque, como tu bem sabes, necessitamos desse amparo, dessa força, mas que elas possam chegar a todos os nossos irmãos da humanidade, reforçando-os, dando condições para também possam aproveitar as oportunidades recebidas e continuarem como nós, caminhando e buscando-te através do trabalho do bem. Sendo assim, felizes e agradecidos, e querendo estar hoje sempre envolvidos por ti, pelas tuas falanges benditas de paz, de luz, de amor e caridade, permita-nos em teu nome, em nome dos Espíritos protetores dessa casa querida, né, do nosso movimento espírita, mas sobretudo de Deus, para darmos por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja, e graças a Deus. Então, vamos ao nosso estudo. Como nós falamos, são 3 textos, né? 3 itens, item 8, 9 e 10, e eles estão, né, foram escritos pelos Espíritos Lázaro, Fenelon e Sanson. O primeiro, né, o item 8, é do Espírito Lázaro, né? Foi desenvolvido em 3 parágrafos fantásticos, né? Vamos tentar fazer assim, buscar, né? Porque é um material fantástico, né? Dá pra gente aqui ficar conversando muito tempo, mas nós temos um limite de horário e nós temos que cumprir, né? Sermos obedientes, né, no cumprimento do tempo, que é muito importante para a gente. Então, vamos ver logo no primeiro parágrafo, né, desse texto de Lázaro, ele diz o seguinte para a gente. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. A gente vai ver isso mais na frente, né? Como a gente vai entender, né, esse trecho que Lázaro nos fala. O próprio Cristo resumiu todas as leis dos profetas em apenas 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tá? Jesus veio instaurar o amor na terra, né? Tanto que ele diz em determinado momento: o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Né? Na verdade, ele inicia esse processo desde os primórdios, pois
como governador do orbe, né, veio preparando a humanidade através de vários emissários e civilizações. Tá? Os povos adâmicos, por exemplo, né, os famosos exilados de Capela, né, promovendo o quê? O progresso e o desenvolvimento do espírito humano. Né? A própria síntese máxima, que é a lei do amor, né, foi trazida muito antes, né, por vários de seus emissários, apresentada, né, como a regra áurea. Né? Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 41, ele nos fala isso, né? Ele exatamente nos demonstra esse trabalho que o Cristo já vinha fazendo desde muito tempo. Vamos lá no texto para dar uma olhadinha no que ele fala para a gente. Né? Ela no Caminho, Verdade e Vida, lição 41, né? O título é A Regra Áurea, né? E que está baseado no versículo de Mateus, capítulo 22, né? Versículo 39, palavras de Jesus, que diz o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a regra áurea. Né? E aí, Emmanuel faz o seguinte comentário. Né? Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que vos faça. Reclamavam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: né? Deixai passar aquele que fez aos outros que desejava para si. Doutrinava os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejais para o próximo. Insistia os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Então, na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes, filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentados. Com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou. Não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Né? Tá aí o texto de Emmanuel fantástico, né? Mostrando isso. Né? E Jesus, na verdade, ele não só veio ensinar, ele manda para a gente antes, né? Todos os seus emissários, né? Como governador da Terra, ele formador do planeta há 4,6 bilhões de anos, né? Já era o Cristo. Ele manda, nesse tempo, prepara o planeta, né? Através das transformações que todos nós conhecemos através da história, né? E manda, através dessas civilizações, esses espíritos para, né, irem colocando essas verdades, né, essa lei máxima, para que no momento certo ele viesse e não só falasse, mas ele exemplificasse para a gente. E foi tão forte que ele marcou, né, a história da humanidade antes e depois dele. Né? É o Cristo, né? É o nosso modelo. Né? Então, uma outra coisa, né, assim, importantíssima que vemos nessa frase, na frase que nós lemos acima, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Né? A gente viu isso lá na primeira frase de Lázaro. Né? O que a gente vê aí? A gente vê, né, claramente a lei de progresso. Né? E tudo passa por ela, todas as conquistas do espírito, né? Nossa, no espírito humano, né? Inclusive o próprio amor. Né? Todo o desenvolvimento nosso e o próprio amor passa por essa lei de progresso. Né? Lázaro exemplifica isso logo na continuação, dizendo o seguinte:
Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Mostrando que todo um processo de evolução dos sentimentos do espírito, nos dando a entender que a nossa estada na Terra é para quê? É para aprendermos a amar. Né? Todo o processo, né? Passando pelos instintos, todo o caminho, né? Até nós chegarmos nesse sentimento máximo. Né? Mais à frente diz o seguinte para a gente. E o ponto delicado do sentimento, né, desse sentimento, é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Isso é interessante, a gente até deve destacar isso na mente da gente. Né? Todas as revelações sobre-humanas, ou seja, um sentimento que nos coloca acima, né, das questões viscerais, das questões materiais, né? Nos colocando como espíritos, né? Ou seja, dentro do sentimento. Né? Ele continua dizendo para a gente, a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Gente, isso é seríssimo, tá? Extingue as misérias sociais. Ditoso é aquele que, ultrapassando a humanidade, a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Né? Essa frase dele é lapidar, é fantástica. Né? Por que ele coloca pra gente? A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, ou seja, você deixa de ser você. Quando você ama, você não pensa em você primeiro. Você pensa no outro, você quer o bem do outro. Né? Então essa fusão dos seres, né? Dessa fraternidade, esse sentimento maior. Né? E extingue as misérias sociais, porque a gente sabe que hoje, né? Quando das nossos problemas sociais, que são grandes, né? Pandemias que deu uma sacudida para mostrar isso, né? Isso é fruto de quê? Fruto do amor? Da ausência dele, ou seja, do egoísmo exacerbado, né? do ego centrado, né? Que eu só penso em mim, né? Penso em mim primeiro, sou eu, e depois o outro. Essa é a questão. Então, quando nós, né, estamos envolvidos pela lei do amor, né, a gente vai substituir essa personalidade pelo quê? Pela fusão de seres. Eu vou me hermanar, né, eu vou me doar, né, e aí vamos extinguir todas as misérias sociais. Se elas existem, porque ainda existe o egoísmo. Tá? Então, ditoso é aquele que, ultrapassando a sua humanidade, isso é fantástico, ou seja, a nossa condição, né, ainda muito presa às questões materiais, quando ele bota, está pensando, a sua humanidade é nosso sentido ainda de, em vez de nós nos vermos como espíritos eternos que somos, ainda nos vemos como seres carnais, né? Nessas nossas relações viscerais, né? Então, quando a gente ultrapassa isso, a gente ama com amplo amor os nossos irmãos em sofrimento. Esse é o sentimento, esse é onde nós temos que alcançar. Estamos aqui para isso. Né? E aí isso nos remete a um estudo do Evangelho também, que mostra isso para a gente. Né? Esses dois trechos, né, na verdade, nos fazem o quê? Lembrar das palavras do Espírito de Verdade, lá no capítulo 6, aqui mesmo, né? Lá não, daqui mesmo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que tem o título Cristo Consolador. Só um trechinho, eu sempre me repito muito, tá? Mas porque é um trecho que eu tenho que ouvir, eu tenho que ler e estar ali, né, meditando a respeito dele, porque ele é fantástico. Ele mostra pra gente a essência, né, dessa lei de amor que a gente tem que buscar e internalizar. Né? Diz o seguinte, o trecho lá pra gente. Tomai por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Né? O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. É o ouvido de si mesmo. Esse é um outro trecho que eu trouxe para cá, né, para lembrar. O que quer dizer isso que ele falou para a gente? É o ouvido, ou seja, quando nós esquecemos de nós mesmos. Tá? Então, devotamento é abnegação.
Sabe por que eu sempre me repito muito e eu sempre leio esse texto? Eu estava até comentando hoje não, a semana passada, no estudo que a gente faz na nossa casa aqui, no grupo de estudo do Evangelho, estava me repetindo muito em relação a isso. Porque eu falei, gente, eu leio isso toda hora. Porque nós espíritas temos como lema o quê? Fora da caridade não há salvação. Tá? Então caridade a gente confunde, né, a beneficência, né, que é uma caridade material como ela fosse, não, caridade material. A caridade verdadeira é quando você doa de você, é sentimento, é doação de si mesmo, é o ouvido de si mesmo, tá? É o devotamento e a abnegação. Então quando a gente fala de caridade, a gente acha que caridade, o que é caridade? Vamos definir caridade. Tá? Caridade é a reunião de todas as virtudes. Caridade não é a virtude, mas é uma virtude que ela é máxima. Ela reúne todas as virtudes. Então, para que a gente tenha caridade, primeiro a gente tem que pensar em ser abnegado, ter abnegação e ter devotamento. Porque para ter abnegação e devotamento, eu tenho que trabalhar o quê? A humildade. Eu tenho que me ver como igual. Eu tenho que lutar com uma coisa que a gente vai ver mais aqui na frente, tá? Contra meus interesses pessoais. Eu tenho que começar a não me ver em primeiro lugar. Isso é complicado, queridos. É muito complicado. Mas esse é o caminho. Tá? Quando eu começo a frear isso, esses meus interesses pessoais, e começo a ser devotado e abnegado para o outro, tá? Aí começa. Esse é o caminho que aí eu vou começar a ser benevolente, indulgente, humilde. Tá? Olha só como a caridade precisa de tudo isso. Porque se eu não tiver isso, eu não sou caridoso. Caridade é a união de tudo isso. Tá? Então, logicamente, essa caridade que a gente pode ter agora, a gente está buscando ter agora, ela vai ser parcial. Por quê? Porque nós estamos ainda a caminho. Tá? Nós temos ainda tantos por cento de devotamento, tantos de ligação, tantos de devotamento, nós temos pouquinho. Mas esse pouquinho, através desse processo da lei de evolução, né, de crescimento, de progresso, a gente vai conquistando isso passo a passo, através desses momentos de reflexão, através do trabalho do bem, da troca, né, da nossa doação que a gente faz o tempo todo, do nosso trabalho, das nossas mãos, né, de nosso ouvido, de estarmos juntos. Né? Não é só na casa espírita, não, em todos os cantos, aonde nós estejamos, né, nos relacionando com o outro. Né? Então, essa parte desse trecho que a gente trouxe, que ele é muito forte. Mas vamos seguindo, porque tem duas perguntas do Livro dos Espíritos que mostram isso para a gente, que reforçam essa parte para a gente do devotamento da abnegação. Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, tá, da terceira parte, da perfeição moral, as virtudes e os vícios, na resposta da pergunta 893, exemplifica o dizer de Lázaro, né? Nos dois trechos vistos acima e também esse trecho que nós trouxemos do Espírito de Verdade. Né? Diz o seguinte, na 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? Tá? E os Espíritos respondem, toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Tá? A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Opa, bacana. Ou seja, se eu tenho uma vontade tremenda de fazer alguma coisa que não é legal, e eu seguro, é virtude. Eu estou sendo virtuoso, estou lutando por essa virtude. Bacana. Mas vamos seguindo aqui a resposta dos Espíritos. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. É ele. Agora, esse sacrifício do bem pessoal, os Espíritos colocam bem claro, entre vírgula, pelo bem do próximo, porque se é sacrifício por nós mesmos, o que a gente faz? Né? A gente faz sacrifício para a gente ganhar mais, para ser melhor para a gente. Não vale. É em benefício do outro. Eu abrir mão do que eu gosto, do meu interesse pessoal, para que o outro tenha, né, o que ele precisa. Tá? E isso sem pensamento oculto, sem dar com a mão e querer com a outra, porque muita gente faz o bem ali porque a gente quer retorno, de várias formas, até da gratidão. Né? Pô, fiz tanto pro outro, pô, cara ingrato, nem agradeceu. Não é isso não, tá? A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade.
Tá, gente? É fantástico. É isso aí. Tá? Então esse é o processo que a gente fala em devotamento, né? E abnegação, o Espírito de Verdade coloca pra gente, quando é Lázaro, né? Coloca todo o que ele colocou pra gente. Esse ouvido de si mesmo é você segurar, né? Abrir mão dos seus interesses pessoal em prol do outro. Esse é o processo, né? Na 895 complementa, né, esse pensamento. Diz o seguinte lá, a pergunta: postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém pode se equivocar, você tem vício que está na cara que é vício. Então a gente pega esse vício e deixa de lado, né? Eu não quero falar desse porque esse está patente, que é um vício, tá? Aí o Kardec pergunta: qual o sinal mais característico da imperfeição? Fora esses vícios, que lógico que denotam imperfeição, fora eles, qual o sinal mais característico da imperfeição? O que os espíritos colocam lá novamente, né? E que a gente tem que grifar: o interesse pessoal. Ponto. Eles falam assim: o interesse pessoal, ponto. Frequentemente, as qualidades morais são como num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerar o homem de bem. Ah, pô, o cara faz uma opção de coisa legal, pô, o cara é boa gente, tá, legal. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. Aquela escola, não, tudo bem, pô, dei a mão, pegou o braço todo, né? Não pode dar moleza, né? Porque logo abusa. Não, tem limite, há limites, né? Essa coisa, né? Eu faço, mas até onde me interessa. Dali para frente eu não abro mão. É o que ele está falando para gente. Então, o verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que quando se patenteia, todos admiram como se for um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino pelo desinteresse. Ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro, né? Então, você vê que resposta, né, dos espíritos maravilhosa, né? Mostrando a importância do interesse pessoal. E que ele tem esse nosso interesse quando nós dizemos, não, eu me dou, mas a gente coloca sempre limite, né? Sempre limite. A gente doa, mas não doa muito, né? Abre mão, mas não abre mão muito, né? Isso é muito interessante, né? E que ele coloca assim, ele mostra que esse desinteresse verdadeiro, né, ele é tão raro que quando acontece alguma coisa de você abrir mão de uma coisa que as pessoas acham muito importante, você abre mão, eu falo, pô, esse cara é maluco. Você vai abrir mão disso? Tem certeza? Né? Como é que é isso? Né? Ele não é inconcebível para determinadas pessoas você abrir mão de um bem que todo mundo quer e você não te interessa aquilo. Né? Ou você doa aquilo, como muitas vezes as pessoas ganham dinheiro, por exemplo, pega o dinheiro e doa para quem precisa. Cara, você é maluco, você podia fazer isso, podia fazer aquilo. Não, eu doei para uma instituição que vai fazer muita coisa com ela. Quantas pessoas fazem isso? Tem muitas pessoas que fazem isso. Não são muitas, né? Mas tem pessoas que fazem isso. Abrem mão de determinadas vantagens em prol do seu semelhante. Né? E isso as pessoas acham que é um absurdo. Não. Deveria ser muito natural. Né? Mas ainda não é. Mas um dia será. Tá? Né? Porque ele diz no final, pelo desinteresse ao contrário. Né? Demonstra que encara de um ponto mais elevado do futuro. Ou seja, quando eu faço isso, quando eu consigo ter esse desinteresse pelas questões materiais, por poder, por essas questões onde você abre mão, você se coloca acima da matéria. Você está se vendo como um espírito eterno. Você está se importando com aquilo que é realmente importante. Tá? Isso é algo que me chama muita atenção, né? E Lázaro toca nesse ponto para a gente. No segundo parágrafo, Lázaro destaca o quê? Um instrumento divino de aplicação da lei do amor, que é a reencarnação. Então ele fala da reencarnação, né? Que consiste no triunfo sobre a morte. Né? E nós espíritas temos isso bem forte, né? Dentro dos nossos princípios doutrinários, né? Revelando que as criaturas, o seu patrimônio intelectual, isto é, o seu aprendizado anterior acumulado,
nas vidas anteriores, né? E a certeza de que esse aprendizado não se faz de uma só vez, e sim num decurso de várias vidas. Isso é muito importante para a gente. Dentro do nosso processo evolutivo, nós sabemos que o nosso progresso é paulatino. Ninguém vai sair daqui santinho, super inteligente, gênio. Não. Isso é conquista. Conquista é devagar. É um processo. Né? O desenvolvimento do espírito humano é um processo. Tá? Então a reencarnação assegura ao espírito a oportunidade de progresso espiritual através do retorno à vida material, por meio do reencontro com aqueles aos quais se ligou em outras vidas. Né? A criatura repara os possíveis erros do passado e se exercita na prática do amor, promovendo assim o que? Essa elevação espiritual. Né? Então podemos concluir que através da reencarnação a providência divina concede os meios para o necessário desenvolvimento dos sentimentos que certamente, né, resgatarão da matéria o homem. Então a reencarnação é isso. Então nós espíritos temos que parar com esse negócio da reencarnação para pagar. Gente, a gente não paga nada. A gente vem aqui para aprender a amar, para crescer, para resgatar, ou seja, para refazer, né, aquelas coisas que não foram bem feitas. É ato de amor. Não é para pagamento, não é dívida, não é questão de punição. E muitas vezes é falado em reencarnação como se fosse plano de punição. Não é punição. É momento de amor do Pai, que nos dá essa oportunidade de resgate, de aprendermos, de evoluirmos, né? De buscarmos, né, consertar os malfeitos, que são naturais dentro de um processo de espírito de terceira ordem. Vocês acham que a gente está aqui estudando e a gente acerta toda hora? Claro que não, todos nós. Estamos aqui tentando, né, ouvir, estudar, meditar, refletir para que a gente erre menos e cada vez menos. Isso vai ser o processo, porque essa é a lei de progresso, a lei de amor e de progresso. Ela é feita para a gente crescer. Então ele coloca isso para a gente, e a reencarnação nos permite isso. É fantástico essa colocação também de Lázaro. Né? No terceiro parágrafo de Lázaro, e olha, o tempo está acabando, a gente está em Lázaro ainda, mas vamos lá. O terceiro parágrafo de Lázaro nos fala o quê? Da necessidade de promovermos o nosso progresso. Por quê? A predominância dos instintos nos seres significa atraso e permanência no ponto de partida. A gente não está aqui para ficar paralisado. É necessário vencer os instintos, acelerando nossa caminhada rumo à meta, que é a prática sublime do amor, o mais puro dos sentimentos. E a gente sabe que a gente não vai fazer isso de um processo único. É gradativo, é paulatino. E a melhor maneira de suplantarmos os instintos e acelerar o nosso processo é o quê? É estudando, compreendendo e vivenciando os ensinos contidos no Evangelho de Jesus. É simples assim. É esse o processo nosso. Tá? A gente se cobra muito nesse sentido. Né? Isso é perigoso porque quando a gente não entende isso, a gente começa a botar máscaras, né? Ficar com aquela voz melíflua, meu irmão, aquela coisa toda, mas não é o nosso sentimento. Temos que nos desnudar disso. E não temos vergonha, né, da nossa condição atual, porque ela não é uma questão de vergonha. Muito pelo contrário. Estamos felizes por estarmos aqui, tendo a oportunidade de estudar, mesmo que a gente não cumpra ainda totalmente essa questão. Mas nós estamos buscando. Lembra lá na questão das virtudes? Como a gente quer lutar contra os maus pendores, inclusive a própria definição, né, do verdadeiro espírito é esse. Aquele que luta contra as suas más inclinações. Essa é a questão. A gente está buscando. Esse é um processo lindo, inclusive. A gente tem que... O se amar, né, que a gente sempre fala, é isso. É a gente reconhecer essa luta e buscar fazer sempre o melhor, para que isso vá, né, sendo construído paulatinamente. E os ensinos de Jesus nos trazem isso. A gente cumpre eles integralmente? Não. A gente não consegue ainda. Vamos um dia. Ainda não. Mas nós estamos a caminho. Esse que é o processo. Né? Caindo, levantando, e a coisa vai sedimentando. Esse momento de estudo faz isso, faz com que a gente fixe esses conceitos para que isso fique mais, a nossa prática fique cada vez mais tranquila e a coisa flua com muito mais naturalidade, né? Que ainda não é. Essa naturalidade toda a gente faz por obrigação e por dever, mas um dia será natural. Né? A gente está lá para conquistar isso. E rapidamente, né? Pedir desculpa a vocês que eu estou já chegando no limitezinho do tempo, dar uma passadinha um pouquinho, né? Só para a gente não perder, né,
algumas informações fantásticas de Fenelon, né, e do Sansão também. Tá? Então, no item 9, que é o texto de Fenelon, é desenvolvido em 6 parágrafos. Né? Não dá para ver todos bonitinhos, mas vamos ver alguns textos que nós pensamos aqui desse texto que é muito importante para a gente também. Logo no primeiro parágrafo, o Fenelon nos fala da nossa essência divina, pois somos filhos do Criador, né, dessa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né, somos seus herdeiros, né, temos o DNA, né, espiritual, né, fomos criados para sermos felizes. Esse é o grande desiderato do espírito humano. Isso tem que estar em nós, tá? Porque essa é a realidade. A nossa criação foi para isso, tá? Para nós chegarmos a essa felicidade, tá? Plena, de espíritos puros. Então trazemos gravado em nossa consciência suas leis, as leis de Deus, né? E a maior delas é a lei de amor, como diz Fenelon, né? O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então tem germe, né? Para que a gente desenvolva, para que a gente tenha realmente os méritos disso, que faça parte de nós. Né? Esse é o processo que muitos na doutrina espírita mostram isso para a gente, né? E muitos não preferem que venham de terceiros, né? Que a coisa aconteça de fora para dentro, mas a coisa aconteça de dentro para fora. Porque nós temos essa centelha divina dentro de nós, porque nós somos filhos dele. Temos esse DNA. Né? E ainda nesse primeiro parágrafo, Fenelon nos prova isso, quando nos diz que até um ser humano reconhecidamente problemático, violento, né? Em suas palavras, vil e criminoso, mesmo este, vota a um ente ou a um objeto qualquer, viva e ardente afeição. Tá? Então, ele mostra isso, que até mesmo a pessoa vil e criminosa, aquele que tem ainda um coração bem endurecidozinho, ele ama alguém, mesmo que seja um animal ou seja uma plantinha. Tá? Logo em seguida, ele nos explica o que disse, né, a respeito, né, desses indivíduos votarem os seus sentimentos a um objeto qualquer. Diz ele assim, ele alude isso que as pessoas que se dedicam e despendem tesouros desse sentimento com animais e plantas e até com coisas materiais. Isso no próprio texto ele fala isso pra gente. Tá? Provavelmente, né, todos nós conhecemos pessoas assim, que são capazes de fazer grande movimento para a salvaguarda de um animal, por exemplo. Né? Não que isso não seja importante, longe de mim, né? Mas coloca essas ações acima da mínima ajuda ao seu semelhante. Gente, quantas criancinhas, nesse momento que a gente está conversando, se regozijariam com uma pequena parte do que determinados animais de estimação recebem dos seus donos? Não estou falando só no tocante da alimentação ou da vestimenta, do carinho, né, e da consideração. Reflitamos, sem julgamento, né? Não estamos julgando ninguém não, porque o próprio Fenelon fala isso, que isso é um exercício, estão exercitando isso. Né? Mas ele deixa claro que mesmo esses, né, mesmo esses estão em exercício, tá? Para um dia amarem todos indistintamente. Então a gente não pode julgar por isso, né? Cada um dá o que pode, né? E sente na medida de que está se desenvolvendo, mas é um processo, também está no processo de desenvolvimento. Mais à frente, ele fala sobre aqueles que não conseguem admitir a lei da reencarnação devido ao seu egoísmo, ainda tão presente em suas relações, onde, para esses, né, é inadmissível ampliar o círculo de afeto e partilhar suas caras e afetuosas afeições. Né? O meu filho, a minha família, o meu é meu. Né? O outro, né, aquele que tem a freada na rua, ah, meu Deus, meu filho está na rua, vai lá, graças a Deus não é meu filho, quer dizer, é filho de outro, mas não importa, não é meu filho. Então, ele está falando desse sentimento, que a gente tem que mudar isso, né? Isso não é legal. Então, esses ainda têm dificuldade de ver a nossa família como uma família maior, né? Mas, paulatinamente, aprenderemos que fazemos parte de uma única e grande família,
que é a família universal. A nossa família é a humanidade inteira. Estamos aprendendo. E aprendemos no núcleo. Aumentamos, né? Até nós chegarmos, né? Na família total, né? Ou seja, na humanidade inteira. Já no texto de Samson correndo, né? Que estamos passando o tempo, ele inicia, né? Destacando a expressão amai muito a fim de seres amados. E nos diz que essa é a chave da nossa espiritualização, né? Amar muito a fim de seres amados, né? Ou seja, a troca do amor, né? O envolvimento do amor. A chave da expressão. Então ele pode ser a chave. Amor, tá amando, né? Tem esse sentimento? Essa é a chave da nossa espiritualização, porque a espiritualização está baseada no amor. Tá? Então, com o reconhecimento da nossa natureza e do nosso destino, nos elevaremos caminhando para Deus. Ele coloca isso. Então, isso é importante para a gente, porque se a gente não se reconhece, não reconhece a nossa natureza espiritual, e a doutrina espírita mostra isso bem para aqui, nós somos espíritos eternos, né? E o nosso destino é a perfeição. Se a gente não vê isso, dificilmente, né, nós estaremos aqui ainda muito presos às questões materiais, viscerais, né? A nossa elevação está inicialmente nessa compreensão. Quando a gente reconhece isso, a gente começa a ter as nossas buscas mais voltadas para a nossa condição de espírito eterno de que de homem perecível, de carne. Não é isso, né? Então, logo em seguida, define o que seja amar, né? Nas suas palavras. Gente, isso é lindo. Ele fala assim, ó, amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queria que esses lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana. Eita, definição fantástica. Ele definiu tudo, ele colocou aqui exatamente, né? Fazer os outros, a regra áurea, né? De ir ao encontro do sofredor, né? De se, né, diminuir para que o outro cresça, né? Ter o compromisso, né, o comportamento correto, né, em sociedade, junto ao seu irmão humanidade, né? Ombro a ombro ali, né? Fazer aos outros o que queria que eles lhe façam e procurar, né, buscar amenizar a dor do seu irmão. Gente, não é à toa que o corpo físico dele estava de um lado e ele estava dando comunicação de outro. Ali, imediato. Desencarnou, deu comunicação, né? Ele está lá, né? No céu e inferno como o espírito feliz, né? É um espírito nessa ordem, né? Não é pouca coisa não, mas é fantástico, é aquela luzinha que a gente tem que seguir, né? Quer ser igual um dia, né? Fantástico, né? Essa definição do amor de Samson, né? Então, ele finaliza o seu texto falando do papel do espiritismo nesse grande fundamental e fundamental transformação de todos nós, né? Da humanidade inteira através do amor, né? Ele diz o seguinte pra gente, né? É que essas ideias, né, que o espiritismo traz corresponde a tudo que há divino em vós. Porque está tudo na gente, está tudo em germe, né? Todos os sentimentos, né? E que estáis preparados por uma sementeira fecunda, a do século passado, que implantou o seio da sociedade terrena as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Tá vendo? Todo o conhecimento, tudo é tudo para transformar, porque é para unir a gente, para que a gente faça juntas as coisas, né? Por aí, os espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, se estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta. Uns e outros reunir-se-ão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças e todas as causas de desinteligência entre os povos. Tá vendo? Então ele pega, né, a questão da espiritualidade, né, mostra que todos esses conhecimentos, todas essas questões e conhecimentos da nossa essência espiritual foram nos dadas para que a gente se reconheça como espírito eterno, como irmãos em humanidade, e possamos fazer esse trabalho juntos.
né? Essa união, quando a gente vê isso, né? Acabando com essas querelazinhas. E a gente começa a ver, dentro do nosso movimento espírita, como é importante começar a trabalhar junto, gente. Né? Dentro do grupo da assistência social, né? Trabalho de rede. Né? Não tem o meu trabalho, o trabalho é de Jesus. Né? A gente conseguir ampliar, isso é fantástico. Como a gente tem dificuldade disso ainda. Né? De permutar, de trabalhar junto, de dividir, né? As tarefas, né? E de somar nas ações. Né? A gente tem que aprender, porque esse é o grande finale nosso. Para a gente chegar no nível para o qual nós fomos criados, temos que ter esse modus operandi, né? Trabalharmos dessa maneira. Né? E temos que exercitar agora. Esse é o nosso grande exercício. Tá? Então, queridos amigos, né? Ficamos por aqui, pedimos desculpas, né, pelo avanço na hora. Né? Agradecidos pela essa oportunidade maravilhosa de estarmos estudando a doutrina espírita, né, junto da nossa família espiritual. Né? E, para finalizar, vamos fazer a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, felizes e agradecidos estamos, Mestre, por mais essa oportunidade maravilhosa que tivemos, né, de podermos estudar juntos, né, a nossa família espiritual, nossos queridos amigos e irmãos, né, trocando energias positivas, né, fazendo com que essa mensagem, né, possa realmente, né, fazer parte de todos nós, Mestre. Porque sabemos que só assim conseguiremos dar um passo firme dentro do nosso processo evolutivo. Sabemos que ainda temos muitas dificuldades naturais do nosso processo evolutivo, sabemos da tua compreensão, do teu amor e da tua presença sempre ao nosso lado em nossas vidas. Por tudo isso, nosso profundo agradecimento. Se conosco, Mestre, para que possamos, né, um dia estarmos integralmente contigo. Que a tua paz e que teu amor esteja junto de todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Então, queridos amigos, agradecemos mais uma vez, né, e desejamos a todos muita paz. Tchau, tchau. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!